Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do MovimentCast. Eu sou o Vitor Brito e estou aqui com o meu co-host Matheus Winkler. E hoje nós vamos fazer um episódio sobre uma pergunta que é muito comum nas nossas redes sociais. E qual que é ela? Quero começar a correr. E agora? Como começo a correr? Eu acho que, antes de tudo, é legal que agora a corrida está num hype. E, cara, eu acho animal que as pessoas estão com essa moda da corrida, porque todo mundo começa a se exercitar mais. Só que se pensa que correr é só botar um tênis e correr, e de certa forma é simples sim correr, mas justamente por ser fácil de começar a correr, por causa que a barreira ela não é muito alta, também é fácil de cometer erros. E nesse hype todo tem gente que quer correr e performar e mais rápido se tornar melhor, porque agora também ser um bom corredor significa status social em vários ambientes. No mundo corporativo, as pessoas, pô, o cara é maratonista, fulano correu uma maratona. E aí você vê a galera do seu trabalho que está se desafiando, fazendo provas, postando. Isso tem um status também envolvido. Então, com essa questão do hype da corrida, muita gente erra a mão e acaba se machucando, e a gente recebe no consultório toda semana pessoas que estão com lesões por causa de erros de treinamento. E na corrida isso daí é muito comum. Então, Vitor, quais vão ser os assuntos que a gente vai abordar aqui para falar sobre como começar a correr? Assim, fala os tópicos pra gente. Vamos lá, a gente vai falar sobre quanto de treinamento que você faz, então qual a frequência que você vai ter condições de fazer, qual que é o nível de intensidade que você quer atingir, isso pensando que seja progressivamente. Outras coisas que são às vezes colocadas prioritariamente é o tênis adequado, se existe tênis adequado ou não, se o tipo de pisada é importante para comprar esse tênis ou não. A alimentação adequada e ajustada para o tipo específico de esporte, necessário ou não suplementação, e as maneiras de se recuperar, a maneira de você controlar a carga e também colocar os períodos de recuperação para que você esteja pronto para uma nova sessão de corrida. Então, tudo isso eu acho que seja muito importante para uma pessoa que vai fazer uma prova, que tem o objetivo de alguma prova, e até mesmo saber quando será essa prova. Então, colocar uma prova-alvo que a gente estime, periodize da maneira adequada para que não pule etapas. Então, acho que essa é a melhor forma da gente começar a sistematizar aqui o nosso raciocínio. Cara, maneiro demais fazer isso, e a gente vai facilitar a vida de quem está em casa, né? A gente vai facilitar a vida de vocês, então, já sabendo disso, parem agora esse podcast para dar aquela avaliação 5 estrelas para a gente, porque a vida de vocês vai ser facilitada. Porque qual que é a grande jogada aqui, pessoal, com a corrida? Vocês talvez corram, alguns outros têm pacientes que correm. Cara, a grande jogada é que hoje se tem muito interesse comercial aí. Tudo que do nada ganha hype, tudo que fica muito falado na mídia, se torna um assunto com o qual se pode fazer dinheiro. Então, hoje, o mercado da corrida ele é muito grande, é um mercado que cresceu pra caramba. Aliás, é um mercado que estourou. Se você botar pesquisas de palavra-chave, a pesquisa de palavra-chave tênis de corrida, ela aumentou assim brutalmente nos últimos anos. Então, as pessoas vendem tênis caros, vendem roupas caras, vendem suplementos caros, e tudo isso é mostrado para você como se fosse algo necessário e fundamental, mas na verdade a maior parte das coisas não é. O pai do marketing moderno, Philip Kotler, ele é o cara que falou dos 4 P's do marketing, né? Produto, público, praça, promoção, enfim. E aí ele fala que o marketing é basicamente o processo de criar nas pessoas o desejo por alguma coisa para que elas tomem a decisão de que elas querem aquilo. Então, o marketing ele é uma eterna doutrinação. Ele é criar desejo. E nesse contexto da corrida, como ficou algo que ficou muito hypado, hoje tem um monte de influenciador, tem um monte de marca pagando influenciadores e mostrando um lado assim glamuroso da corrida, da competitividade, e aí falando que você
tem que ter esse tênis ou tem que ter aquele tênis. E aí você segue algum influencer, esse influencer recebe caixas de suplemento da marca XYZ, e aí ele mostra essa rotina com seus suplementos, abre o seu armário com todos os seus tênis de corrida. Isso porque se quer criar desejo nas pessoas. Então, para quem está assistindo aí do outro lado e quer saber, cara, eu quero começar a correr, o que eu preciso? Você não precisa de nada dessas coisas caras que estão empurrando para ti. Então, o que você precisa é o mais básico, e é por isso que a gente vai começar com o básico. Se você não precisa tênis de placa, se você está começando a correr hoje, inclusive se você está começando a correr hoje e você comprar um tênis de placa, sendo que é seu primeiro dia de corrida, eu vou ser o primeiro a falar que você é um animal, você é burro. Só para quem não sabe, é placa de carbono. Então você tem uma placa na parte de baixo, né, no solado do tênis, para te ajudar na propulsão, para você conseguir ter uma maior propulsão durante a sua passada. Então isso é para pessoas que estão num nível muito acima, há muito tempo treinando, em treinos específicos, em alguns outros treinos eles nem utilizam, e até porque isso tem fatores relacionados. Você pode gerar uma lesão em uma pessoa que não está acostumada a usar o tênis de placa e começa a sentir a chamada canelite. Então é super importante que as pessoas entendam o processo. Saibam que todas essas outras coisas que incrementem, a gente sabe do hype, a gente sabe do status, porque hoje em dia o tênis revela se você é bom corredor ou não. A pessoa olha para você, dependendo do tênis de corrida que você está usando, vê se você é um Zé Mané ou se você é um ultra-atleta. Não acho que seja assim. Eu acho que a gente tem que direcionar para o seu principal objetivo. Qual é o seu principal objetivo? Começar a correr por qualidade de vida, para ter uma saúde melhor. A gente vai direcionar tudo para isso. Ah, não, agora eu quero competir uma provinha, porque se você pegar em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós temos prova de corrida toda semana. Então, talvez a pessoa já queira começar fazendo uma prova, e não é assim. Ah, eu vou lá fazer 5 quilômetros, mesmo que seja 5 quilômetros, para a pessoa ir ganhar a medalha, para poder postar, que hoje em dia tudo está relacionado com rede social. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Então, se você fosse elencar qual seria a primeira estratégia, Matheus, para a gente poder dar de orientação para as pessoas, qual seria? Cara, primeira estratégia, vamos lá, e dando um passo atrás, até como médico do esporte, como médico, a gente sempre tem que falar que se você vai começar uma nova atividade, se você vai começar a correr, cara, faça um teste para ver como é que tá o teu coração. Recomendo muito fazer um teste cardiopulmonar se você tiver condição de fazer isso, porque é um teste que vai estar com uma máscara e com um eletrodo, vai estar vendo a troca de gases, ou seja, o quanto que você consome de oxigênio e o quanto que você produz de gás carbônico, porque dentro de você, dentro do músculo, tem uma fogueirinha queimando o tempo inteiro, e o que está queimando ali é o substrato energético que a gente está usando durante o esporte. E se você faz um teste cardiopulmonar, a gente consegue ver tanto as tuas faixas ali do teu metabolismo, de limiares respiratórios, que são pontos onde muda um pouco a tua fisiologia, e a gente consegue ver a frequência cardíaca em cada ponto. Então, com um teste desse, a gente consegue ver a tua saúde cardiovascular, entender como é que teu coração responde ao esforço máximo, e isso é o mais importante, na verdade, que a gente tem que entender que a pessoa está apta para começar a fazer um treinamento de alta intensidade. Só que outra coisa muito legal é que com esse treino, com esse teste, a gente consegue separar também e ver as tuas zonas de treinamento para fazer um planejamento de treino. Agora, isso que eu estou falando, eu já estou indo um step further. Precisa fazer um teste cardiopulmonar para começar a correr? Não, não precisa. Mas pelo menos um teste de esforço é importante que você faça para garantir que teu coração está saudável. Beleza? Você sabe que está saudável, foi liberado pelo médico e agora você tem que começar a correr. Simplifique. Sempre simplifique. A gente quer começar com o complexo e não dá certo. Quando a gente começa algo novo, existe aquela lei do retorno diminuído. No início, com um pequeno esforço, a gente tem uma quantidade de resultado. Depois de um tempo, com um esforço da mesma quantidade, a gente não tem mais o mesmo resultado, a gente tem que se esforçar mais. E na corrida também é assim. Então, inicialmente, qualquer coisa que você fizer, você já vai melhorar. Então, o meu conselho é o seguinte: não seja exagerado no início, não exagere, porque muitas pessoas nessa pressa de progredir
acabam se lesionando. A gente sabe que para o treinamento da corrida, você tem que acostumar o teu corpo a receber aquela carga. Porque uma pessoa que corre uma maratona, ela tem que estar correndo durante a semana 70, 80, às vezes até mais quilômetros por semana. Para o quê? Para conseguir o corpo receber aquela carga. Então, para a pessoa que está começando, que quer começar a correr, o que eu diria? Tenha um tênis confortável, tenha uma roupa confortável e começa com algo simples, como 1 minuto caminhando e 1 minuto trotando, e faz esse 1 minuto caminhando e 1 minuto trotando por 30 minutos, e faz isso 3 vezes na semana. Se eu não tivesse mais nada para falar para a pessoa, eu fosse dizer assim, o mais simples, eu diria isso. E aí depois, como é que eu faço? Cara, depois começa a fazer 1 minuto caminhando e 2 minutos correndo. Depois, 1 caminhando e 3 correndo. E vai aumentando assim progressivamente. Então, essa seria a minha primeira orientação para alguém que quer começar. E uma vez que a pessoa está conseguindo correr minimamente, já tem uma certa capacidade ali, aí a gente pode ir progredindo com os próximos passos. O que eu estou falando aqui não é a orientação da literatura de como fazer. Eu estou dizendo uma forma simples que eu diria para alguém que está do outro lado, que quer começar a correr e não sabe o que fazer, é fazer essas duas coisas assim de início. Legal, e uma outra coisa que eles perguntam muito é sobre assessoria. Qual que é o momento certo de começar a fazer uma assessoria? Eu acredito que não exista uma resposta exata, um trabalho sobre isso, mas a partir do momento que ela colocou aquilo como um objetivo de vida, eu quero começar a correr quase todos os dias da semana, eu quero correr 4, 5 vezes por semana, já é interessante, porque você fazer o mesmo estímulo todos os dias não faz você progredir. Você precisa colocar diferentes estímulos. E quando você treina todos os dias da mesma forma, com certeza você não vai obter bons resultados. Então, quando você entra dentro de uma assessoria de corrida, é para tentar colocar de maneira diferente cada tipo de estímulo, para colocar as diferentes distâncias. Isso faz com que você chegue mais fácil e mais rápido no seu objetivo principal, que seja fazer uma prova, que seja fazer uma maratona, isso um pouco mais a médio e longo prazo. Então, fazer uma assessoria nem sempre é o ideal caso esse paciente esteja correndo 1 vez por semana ou 2 vezes por semana. Não tem porquê, não vejo porquê essa necessidade. Eu prefiro que ela aumente gradativamente, porque se também colocar uma planilha para ela durante a semana que seja 5 treinos e ela vai fazer só 2, ela vai se frustrar, não vai obter resultado e também a alta carga pode gerar uma lesão também. Então a gente sempre está falando do desfecho de lesão, que a gente pensa em o que para a performance da pessoa, faz com que ela deixe aquele esporte de lado e fique sem fazer nada e às vezes até sem fazer academia, por exemplo. Cara, muito importante isso de quando começar com assessoria, né? Porque realmente a pessoa que está correndo 1 vez por semana, para quê? Então eu também estou mais preocupado que essa pessoa ganhe essa cadência. E um ponto super importante sobre assessorias de corrida, a gente conhece várias e é interessante que a pessoa que quer começar com assessoria conheça bem o pessoal da assessoria e converse com eles para sentir como é que o pessoal é. Porque eu já vi vários tipos de assessoria. A maior parte o pessoal é prudente, porque sabe que se o cliente se machuca é ruim, né, para todo mundo. Mas eu já vi assessoria que o cara quer começar a correr e do nada já deram um monte de treino para o sujeito fazer, um monte de treino forte. Era um paciente que tinha obesidade, na verdade, e ele, cara, nem corria direito. E aí passaram para ele na planilha já, assim que começou, treinos de tiro e tudo mais. Cara, não fazia sentido nenhum, assim, porque o cara tinha que ganhar um condicionamento básico, sabe? Então, é raro, mas existem assessorias que querem fazer você progredir muito rápido. Esteja alerta com isso, porque às vezes progredir muito rápido, aumentar o volume de treino com muita velocidade, é o principal motivo para as lesões que a gente vê na corrida. As pessoas aumentam muito. Se fala em não aumentar mais do que 10% de volume de treino de uma semana para outra. E tem gente que começa a correr e o cara corre nem 3 km na semana, daí começa com uma assessoria, a assessoria já põe na primeira semana 15 km semanal. Quebrou esse cara. Só que, fazendo a meia-culpa de cada um,
O problema é que não são só as assessorias necessariamente, que é outro ponto de você ser muito honesto com o pessoal da assessoria. Fala para eles o quanto você treina, fala para eles do teu condicionamento atual, fala para eles dos teus objetivos e trace objetivos que sejam realistas. Se você nunca correu na vida, não resolve fazer uma maratona daqui a 4 meses. Não é impossível, mas a chance de você se machucar é enorme. Então, para alguém que já tem um condicionamento, já uma pessoa condicionada, cara, beleza você resolver que vai fazer uma meia maratona daqui a 4 meses, se você já é condicionado. Mas uma maratona eu acho bastante ousado. Dá para fazer? Dá. Mas, de forma geral, quando alguém me fala que quer fazer uma maratona e a pessoa já treina um pouquinho, eu oriento a gente ter o espaço de 1 ano, pelo menos, porque senão, às vezes, é muito sofrido para a pessoa. Boa, e falando sobre essa questão, Matheus, a gente tem que entender os mecanismos adaptativos do corpo. O que o mecanismo adaptativo faz diante de um estímulo? A partir do momento que você tem um treinamento, você gera um estresse, que esse estresse, quando bem recuperado, o corpo, com a sua própria fisiologia, recupera bem esse tecido e faz com que você parta de um ponto acima do que você começou. Só que se você não dá esse período de descanso, com um bom sono de qualidade, com uma boa alimentação e suplementação, isso você começa a partir de um ponto que esteja abaixo da performance que você começou. Então, isso é negativo. Então, como você mesmo disse, não tem como eu planejar uma prova de maratona, por exemplo, num período curto, sendo que eu vou precisar progredir as intensidades. Não dá tempo do corpo se recuperar. Isso é a maior explicação pelos altos índices de lesões pré-prova. Talvez aquela pessoa chegou muito próximo, estava conseguindo evoluir e ela tem uma lesão grave. Isso tira ela por 2, 3, 4 meses. Esses são os tipos de lesões relacionadas com sobrecarga, que a gente chama de atraumáticas. Então, não deixando de lado, por exemplo, a corrida, de ter lesões traumáticas também, porque é feito na rua, não necessariamente é feito na esteira. Então, um entorse de tornozelo ou algum outro tipo de acidente que aconteça, isso é super importante, visto que são superfícies irregulares. A gente não corre numa rua que seja plana, lisa, igual acontece, por exemplo, numa prova de Olimpíada, que é tudo muito bem preparado. Então, tem que ser levado em consideração e deixar claro para o nosso paciente também o porquê que a gente está sendo cauteloso. Porque muitas vezes ele pode chegar na assessoria e ele convencer que ele está apto para aquilo e talvez não esteja. E aí chega ao ponto de ter uma lesão. Então, o estudo é muito importante da gente ter essa troca. Se for mesmo indicado fazer uma assessoria, troca uma ideia com o pessoal da assessoria, passa o caso sobre o paciente, sobre aquilo que você está imaginando, sobre a progressão desse paciente. Então, esse trabalho transdisciplinar entre as especialidades dá bons resultados. Pô, dá demais, cara. E assim, para quem tá começando a correr, é bem comum a pessoa achar que pode mais e se machucar. E a gente vê isso sempre. Eu tô pensando aqui numa paciente minha, até ter que mandar uma mensagem para ela, como ela tá, uma querida, que começou a correr e ela viu na corrida uma válvula de escape pro estresse do trabalho. Só que, cara, ela começou a correr muito e ela começou a ter dores. E eu falei pra ela que, tipo, ela não tava com nenhuma lesão, mas ela tava com várias dores, começando a ter tendinopatia aqui e ali, umas dores que tava começando a aparecer uma síndrome de estresse tibial, né, a canelite. E aí eu falei pra ela dar uma segurada, falei que o volume tava alto, a gente conversou, e ela deu uma segurada de uns dias, mas aí se sentiu melhor e saiu fazer uma baita de corrida de vários quilômetros lá. E aí ela sentiu uma dor e teve uma fratura de estresse na fíbula. E aí ela teve que parar agora por um tempo maior. Só que o corpo dela já estava dando vários sinais. Só que ela não estava acreditando nos sinais do corpo. Justamente porque a gente sempre acha que a gente pode um pouquinho a mais, que a gente aguenta um pouquinho a mais. Só que depois que quebra, quebrou, entendeu? Até quebrar, a gente tem um espectro. Pô, ainda não quebrou, mas quando quebra, quebra. Então, essa é a importância de ir progredindo com calma. E se você estiver tendo muitas dores, muitas lesões, e a coisa estiver parecendo um pouquinho estranha, é porque você talvez precise tirar um pouquinho o pé do acelerador, dar uma acalmada. E o que tu acha, assim, Vitor, de
fazer provas como forma de se motivar para continuar na meta? Tu acha que faz sentido se inscrever numa provinha de 5K, de 10K e ir evoluindo assim? Sim, com certeza. Tudo que a gente traça, alguma meta que seja palpável, é claro, faz você se programar para aquilo. Não adianta nada eu fazer uma inscrição para uma prova de 5 quilômetros e eu não mudar minha rotina para que isso aconteça. E isso acontece. Muitas pessoas só falam assim, vou fazer, mas você está treinando? Mais ou menos. Isso é uma condição horrível. Então, a partir do momento que você faz a inscrição, se planeje. Modifique os hábitos ruins e torne os bons mais prevalentes. Isso faz com que você atinja o seu objetivo, não se frustre, não tenha lesões. Então, até você comentou sobre fratura de estresse. As pessoas talvez não entendam o que seja fratura de estresse. Fratura de estresse é uma lesão de sobrecarga. É uma lesão atraumática. Tem duas formas de obter uma fratura de estresse. Um osso insuficiente ou uma sobrecarga que não deixa o osso se recuperar. Uma sobrecarga muito grande. A maior parte delas está muito relacionada com isso. E a gente está vendo muito. A prevalência, a incidência está aumentando a cada dia mais a fratura de estresse. Justamente por conta da corrida, por exemplo. Vários pacientes chegam com fratura de estresse porque eles entendem os sinais do corpo. Tá me gerando dor, mas ainda dá para eu continuar. E o anti-inflamatório, por exemplo, acaba mascarando tudo isso. E é muito prevalente que as pessoas perguntam, o que você fez para melhorar aquela sua dor? Toma anti-inflamatório. Nossa, tal remédio é ótimo. E aí isso vai fazendo com que vire uma bola de neve. Então, existem fases dentro da fratura de estresse. Começa com uma inflamaçãozinha numa camadinha que recobre o osso, que é o periósteo. E depois vai indo para dentro até causar uma fratura mesmo, um traço de fratura. Então as pessoas não entendem a partir do momento que se tem pelo menos essa membraninha machucada, já é um momento de tratar a fratura de estresse. O nome fratura acaba gerando uma comoção muito grande pelo paciente, mas ao mesmo tempo ele não entende que não tem um traço de fratura, é um osso que está doente que vai gerar uma fratura ali. Então, o paciente precisa entender que o controle da carga, ele parar de treinar um pouquinho, fazer a reabilitação correta, faz com que ele volte. Porque a maior parte das vezes eles não respeitam esse processo. Fica 1, 2 semanas, já dá uma melhoradinha, volta na mesma intensidade que estava antes. Porque eu tenho uma prova tal, já está marcado, já comprei tudo, já comprei passagem, quero ir. Tudo bem, você quer ir, mas a chance de você piorar, progredir a sua lesão é muito grande. Então, talvez o nosso papel seja o de ser chato, mas ao mesmo tempo a gente tem certeza que isso traz resultados, seja positivos, seguindo o que a gente falou, ou negativos. E também a gente não pode deixar de lado o quanto de alimentação que você faz, porque determinadas pessoas querem colocar dietas muito restritivas por conta de estética e corrida. O que você acha disso, dessa ideia? Cara, essa ideia, isso aí pode ser algo bacana se a pessoa está com o objetivo de perder um pouco de peso, perder aquela gordurinha a mais. Só que essa é uma estratégia que não é sustentável no longo prazo, porque temporariamente eu posso restringir e tudo mais, mas se eu estiver cronicamente restringindo e aumentando meu volume de treino, eventualmente eu vou me machucar, vou me lesionar. Então, eu acho uma estratégia legal e válida, mas tudo pensando por quanto tempo e para qual objetivo. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Eu acho que existem duas coisas separadas. Se o objetivo principal é composição corporal, tudo bem, ok, você fazer uma dieta mais restritiva, um gasto calórico que seja maior do que o quanto que você consome, que a gente chama de restrição calórica, Sim. Você fazer um déficit calórico. Só que isso, quando o objetivo é a perda de peso. Se você está pensando em performance, isso talvez tenha um conflito, porque o corpo ele precisa de substrato para poder ter energia. Se você não oferece quantidades suficientes de combustível, ele não consegue suportar e isso causa uma síndrome que a gente chama de RED, que é exatamente relacionado com a baixa disponibilidade energética relativa. Então isso é super importante porque não só
atua diretamente no osso, que é a fratura de estresse, por exemplo, é um exemplo. Atua na parte da menstruação da mulher, nas outras partes imunológicas, hematológicas, distúrbio do trato gastrointestinal, distúrbio do humor. Isso tudo é muito importante que as pessoas entendam, porque a cada dia que passa, não só a fratura de estresse, mas como outras coisas que estão relacionadas com o esporte extremo e que você não coloque o combustível necessário, gerem nos pacientes e façam com que ele pare. Então, talvez o que ele começou para tentar resolver um problema de uma questão mental, que esse paciente buscou um refúgio dentro da corrida, torne depois um outro problema. Então, não é isso que a gente quer. Por isso que a gente tem muita cautela, tenta orientar da melhor forma possível, com uma boa alimentação adequada, e que ela separe esses objetivos. Talvez o objetivo inicial seja perder peso para depois competir melhor numa prova. Ok, tá tudo certo. Mas tentar separar, por isso que eu falo bastante, você brinca comigo que existe periodização, é justamente para isso, é um planejamento. Cara, e assim, na prova, a gente sabe que atleta para corrida é um negócio que tem a relação peso-potência. Então o cara, ele quer estar leve, mas ele quer estar forte. Ele tem que achar qual que é o equilíbrio dele. E é muito comum para quem já tem mais experiência, as pessoas saberem qual que é o peso que elas ficam bem. E é normal falarem, cara, se eu baixo de tal peso, eu começo a ficar doente, eu começo a me lesionar. Então a gente entende que aquela pessoa, quando ela chegar no ápice ali do treino dela, ela vai ter que estar nessa faixa de peso e vai ter que estar cuidando para não perder mais peso. Então uma coisa que é comum fazer para alguém que está numa prova querendo performar é até permitir que a pessoa baixe peso até um período antes da prova, mas alguns meses antes é bom ela já estar no peso que ela quer estar e se manter ali, porque o volume de treino vai aumentar, e aí se ela errar ali, ela pode ficar doente e ela não quer estar privada no final, onde o volume de treino é maior, justamente para evitar os problemas todos que tu falou. E em outro ponto aí, Vitor, que queria saber a tua opinião, é sobre a questão de corrida é um esporte aeróbico. Então, não é que nem musculação, não é que nem crossfit, não é esse tipo de coisa. É um esporte aeróbico, né? De resistência aeróbica. Sendo isso, cara, para alguém que quer correr e quer começar a correr, a pessoa precisa fazer musculação também? Tem alguma importância? O que tu orienta os pacientes a fazer? Sendo que o cara quer começar a correr, é bom ele fazer musculação? Com certeza, Matheus. Uma coisa está associada à outra. E de que forma? Uma é exatamente pensar naquilo que você falou sobre peso e potência, e a outra é quanto mais o seu músculo está preparado, menor é a chance dele ter uma lesão. Então, extrapolando um pouco, se a gente for pensar em parte de biomecânica do exercício, biomecânica da corrida, você pode notar que algumas pessoas que vão começar a correr falam, eu tenho que fazer a avaliação biomecânica da corrida? Não, esse não é o momento. Agora, a melhor forma de você evoluir é fazendo e de forma progressiva, devagar, depois mais para frente, você modificar alguma condição da sua passada, da sua biomecânica mesmo da corrida, pode te ajudar a evitar um risco de uma lesão ou algo do tipo, mas muitas vezes isso é direcionado para um atleta de alta performance, porque para ele algo muito detalhe vai gerar uma resposta positiva. Então não se prenda a questões pequenas. Fazer com que você tenha um estímulo de treinamento durante o seu período de iniciação, alguma musculatura sua que precise ser preparada para aquela condição. Então são exercícios voltados para a corrida. Não adianta eu fazer exercícios que não tem nada a ver com o estímulo. Lógico que é importante você criar uma fase de hipertrofia, uma fase de potência, de força, mas ao mesmo tempo você criar mecanismos e estratégias dentro do exercício resistido que mimetizem a corrida. Então, exercício como se estivesse dando um salto, uma passada, isso faz com que a pessoa também se sinta fazendo algo para a corrida, que ela esteja fazendo um treinamento direcionado. Eu acho que esse tipo de treinamento, buscando uma parte funcional, seja muito interessante. Além da parte de mobilidade,
exercícios de alongamento também, que entra junto com a mobilidade, exercício de respiração, tudo isso faz com que você melhore toda a sua performance, mesmo não sendo específico de sair para a rua correndo. Pô, legal. E é importante que tu falou assim do treino voltado já para a corrida, com elementos da corrida. Cara, isso é super legal quando você consegue fazer um treino assim, porque a pessoa fica mais motivada também. O cara, ele começou a querer correr. Às vezes você vai falar para ele fazer um treino de musculação, ele vai achar um saco. Mas aí você botou alguns exercícios de salto, de pliometria, explicou para ele como que isso vai ajudar na corrida e o cara fica mais motivado. Mas se a pessoa não tiver a condição de fazer um treino assim específico para corrida, é importante para quem faz endurance também fazer um treinamento de força pelo menos 2 vezes na semana, pelo menos 2 vezes estimular todos os grupamentos do corpo, e aí a pessoa pode fazer exercícios multiarticulares, complexos, os clássicos aí que a gente conhece, mas também pensando na corrida, botar esses outros elementos aí de salto, de um salto com alguma mudança de direção, uma pliometria, assim, realmente, algum educativo. Isso é bastante legal, porque ajuda no padrão de recrutamento muscular, ajuda a gerar força, ajuda a melhorar a economia de corrida, e ajuda a evitar lesão, né? Então, a pessoa fazer um trabalho de musculação bem feito diminui muito as lesões na corrida. Tanto é que os profissionais do Endurance, eles treinam direitinho seu treino de força Com 2 certeza. vezes na semana. Boa. Então a gente orienta sim, fazer assessoria, super importante. Ter um personal talvez que consiga, dentro da academia, te estimular de alguma forma, fazendo educativos, fazendo exercícios que mimetizem a própria corrida, então isso estimula, faz com que você se sinta no processo. E eu queria falar com você sobre a parte de suplementação, porque eles nos questionam, doutor, qual que é o melhor suplemento para a corrida? Qual o melhor suplemento para corrida? Cara, excelente pergunta. De novo, depende muito do momento da pessoa e de como que tá o resto da vida dela. Eu vou muito nessa linha. Mas eu gosto de sempre simplificar muito. Quando se fala em suplemento para corrida, as pessoas pensam muito no carboidrato, né? Porque a gente vê o gel de carbo, a galera correndo e tomando gel. Cara, gel é bom. Existe um conceito que é o training the gut, treinar o intestino mesmo para você tolerar utilizar gel. Só que para quem está começando a correr, isso aí não é importante. E eu nem ponho na lista de prioridades, eu nem converso sobre gel com o paciente que está começando a correr, exceto se ele me perguntar, cara, porque eu acho que não tem nenhuma importância no primeiro momento. E outros suplementos, eles podem fazer sentido dependendo da rotina, assim. Mas qual que é o teu pensamento e abordagem a respeito? O carboidrato, eu tento separar ele de algumas formas, né? Nós temos a condição que nós comentamos sobre a ressíntese de glicogênio, ter um estoque de carboidrato necessário dentro do organismo para poder ser utilizado durante a prova ou treino. E durante o treino, intratreino, te fala muito sobre o tempo e intensidade. Então, se esse tempo ultrapassa 60 minutos, nós orientamos fazer uma reposição de carboidrato, porque tem-se notado resultado com melhora de performance e redução de fadiga acima desse período. Então, eu preciso tomar com 60 minutos? Não, aí a gente joga um pouco antes, para que não deixe chegar a esse consumo total e a gente entre de estoque cheio, estoque vazio no final. Então, exercícios acima de 60 minutos é orientado fazer pelo menos 30 gramas por hora. Então, existe uma faixa ali que é de 60 a 90 minutos, que é uma zona cinzenta, que o pessoal pergunta se é acima de 60 ou se é acima de 90, mas em consenso é acima de 90. E a partir de 2 horas e meia de treino, então se for um treino bem longo, já tem-se uma resposta ainda maior, de 60, hoje em dia a gente chega até 120 gramas de carboidrato por hora. Então, vocês imaginam o quanto de carboidrato que essa pessoa vai consumir. Se você não treinar o seu intestino, vão ter distúrbios gastrointestinais, a pessoa vai ter diarreia, vai ter vômito durante a prova. Então, precisa ser muito bem treinado, muito bem progredido.
Entre outros suplementos, eu falei em outros episódios sobre os 5 suplementos ergogênicos, que seriam creatina, cafeína, a beta-alanina, o bicarbonato e a beterraba. Hoje em dia, todo mundo fala sobre a creatina, que a gente comentou, sobre se ela é benéfica ou não para o endurance. E a beta-alanina vem sendo muito utilizada. Qual que é o principal mecanismo da beta-alanina? Está relacionada com a carnosina. E essa carnosina atua como um mecanismo tampão. O que é mecanismo tampão? É exatamente aquilo que você me falou no começo do episódio, que eu te perguntei qual que é o primeiro passo. Você falou assim, o passo 0 é fazer uma boa avaliação cardiológica, cardiopulmonar. E dentro do cardiopulmonar, a gente sabe que dentro do exercício, a fisiologia do exercício, tem uma liberação durante o passar do exercício, o aumento da intensidade, liberação de ácido, de metabólitos no corpo, na corrente sanguínea. E a gente precisa fazer com que o nosso organismo consiga tamponar, equilibrar aquela substância para que ela não gere fadiga, não gere queda de performance. E a beta-alanina atua diretamente nesse mecanismo. Então, através de um mecanismo intracelular dentro da célula, ela consegue fazer isso. Então, a longo prazo, em exercícios de alta intensidade, duração um pouquinho maior, ela tem ótimas evidências. E o bicarbonato, que também faz o mesmo mecanismo, é muito semelhante, que é o tamponamento desse ácido, só que extracelular. Então, ele faz na corrente sanguínea e faz com que você também consiga melhorar sua performance. Só que o bicarbonato tem uma aceitação péssima. E isso, seja na corrida, seja na natação, seja em qualquer tipo de esporte. Isso é bem complexo, mas que em algum momento, se eles solucionarem essa questão de problemas gastrointestinais relacionados com bicarbonato, talvez o bicarbonato vai estar mais em evidência. E a outra coisa é o nitrato, que tem ótimas evidências também, principalmente para exercícios que fazem de HIIT, né? Então, quando tem exercício intervalado, que gera potência e para, tem ótimos resultados e é um mecanismo de aumentar o calibre do vaso sanguíneo, fazendo com que chegue mais sangue para o músculo. Então, isso favorece com que ele melhore a performance. Então, todos esses suplementos têm indicação dentro da corrida, mas que se está iniciando um exercício físico, se está iniciando o esporte e a corrida em si, por favor, tenha cautela, vamos colocar da maneira adequada, progredir um de cada vez, não adianta chegar e tomar todos os suplementos que vai resolver, você vai virar um ultra atleta. Cara, esse é o ponto-chave, assim, tu acabou de falar que tem um monte de coisa que funciona e que é legal e que é bom. Massa. Agora vamos atacar por partes. vamos ir do básico e a gente tem que dominar o básico para ir para o próximo nível. Senão o cara fica que nem aquela criança que tem o skate, tem todos os equipamentos, tem as cotoveleiras do Ben 10, tem a joelheira, só que não sabe andar de skate, né? Porque aquela criança que ela ganha toda a skin do skatista, mas ainda não sabe andar de skate. Então, cara, começa aprendendo aquela manobra mais básica, né? Então, legal a gente fazer esse trabalho aí do início ao fim. Uma coisa que tem que estar esperto na corrida são com as lesões. E falando em lesão, queria aproveitar aqui para falar de um dos nossos apoiadores, nosso apoiador principal e único no momento, que é a ultrassonografia no esporte. É um curso de ultrassom músculo-esquelético voltado para o esporte, para que você possa avaliar o teu paciente ali na hora, ver como é que estão os músculos, ligamentos, no caso de alguma lesão. Eu uso pra caramba, com a galera da corrida, eu uso muito quando alguém se lesiona ou tem suspeita de lesão. Nesse curso, é um curso de 1 ano extensivo, no qual uma vez por mês a gente se encontra para estar avaliando pacientes de verdade. Então a gente tem bastante repetição. E com isso a gente consegue tanto fazer diagnóstico quanto guiar alguns tratamentos utilizando aí o ultrassom músculo-esquelético, que agrega demais na prática médica. Boa. É legal demais a gente comentar essas funcionalidades que o médico do esporte consegue auxiliar as pessoas que estão iniciando a corrida, porque talvez o pessoal não entenda o quanto é importante e o quanto é interessante ter também um acompanhamento longitudinal com o médico do esporte. Então, quando a gente fala de treinamento, a gente fala treinamento de periodização de corrida,
o que vai fazer na academia, qual tipo de suplemento. Isso ele vai mudando durante a periodização. Não é necessariamente aquilo durante 6 meses ou aquilo durante um ano. Então tem que tomar esse cuidado, tem que fazer um segmento, até para manter a cautela justamente naquilo que você falou, de fazer os exames adequadamente, no período correto. Hoje em dia a gente sabe que a avaliação pré-participação, com teste de esforço, com outros tipos de exames laboratoriais, fazer pelo menos uma vez por ano. E algumas provas até obrigam o atleta, o paciente, a entregar um atestado médico para poder participar daquela corrida, porque eles não querem ter problema durante a corrida. Então, provas sérias, elas solicitam isso e a pessoa precisa ter em mãos, recente, atualizado. Então, que as pessoas tomem consciência, porque esses dias eu ouvi de um triatleta que 80% do pessoal que faz triatlon nunca passou numa avaliação médica. Isso dentro da equipe dele ou de pessoas que estão rodeadas. Eu fiquei um pouco assustado, eu até questionei, falei, será que você não sabe? Ele falou, não, pode ser que sim, mas pelas pessoas que eu converso eu noto isso. Sei que não é um N justificável, que é uma pessoa me falando, mas é que assusta. Verdade. Assusta. Você olhar e ver que um esporte que chega a grandes tempos de exercício, longos tempos de exercício, e que a pessoa não faça um acompanhamento, que seja ele simples. Então é muito importante que passem com pessoas que têm esse olhar para o esporte, que sabe te orientar da melhor forma. Eu acho que é o que a gente faz no nosso consultório, né, Matheus? É o que a gente faz, cara. E outra coisa importante do avaliar continuamente é que no processo de fazer uma prova de corrida e alguém que começa a correr, que resolve que quer fazer uma meia maratona, uma maratona, e a pessoa vai aumentando o volume de treino, coisas vão mudando. Então, até mesmo o check-up normalzão que a gente fala, os exames de sangue, cara, os exames de sangue de uma pessoa que treina são bem diferentes de uma pessoa que não treina. E para um cara que está correndo e aumentando o volume na corrida para fazer uma prova específica, a gente tem até parâmetros um pouquinho diferentes para essa pessoa, para vitamina D, para ferritina, para vitamina B12. E também tem um padrão de consumo diferente, porque o organismo, às vezes, ele vai estar num turnover, numa renovação muito alta, que a pessoa está aumentando o volume de treino. Então, rapidinho, aquele hemograma que estava normal, ele pode ficar alterado. E a gente tem que entender isso e acompanhar de perto essas pessoas, até para saber se elas não têm que fazer alguma suplementação específica, porque isso é outra coisa que é bastante comum. Então, a gente falou aqui muito do cara que vai começar a correr e nunca correu e vai do início. Mas a partir do momento que a pessoa começa, a avaliação ela continua, porque você vai evoluindo, vai botando novos desafios, teu corpo vai se tornando mais apto, só que durante todo esse processo tem que estar passando no mecânico, né, para ele garantir que esteja tudo certinho e que ele consiga ter o diagnóstico e entender que botões tem que apertar e frouxar em cada momento. Boa, o corpo em si, ele é inteligente, ele se adapta àquela condição. A pessoa que eu estou transportando aqui, ela não me demandava tal substância, agora está demandando demais. Então ele cria mecanismos adaptativos, fisiológicos, para que ele consiga suportar. Então o médico do esporte é a melhor pessoa para entender essas mudanças, porque dentro da nossa formação a gente sabe todas essas mudanças que podem acontecer fisiologicamente e que podem ser no futuro próximo, médio a longo prazo, se tornar uma patologia, se tornar uma condição que precisa ter uma intervenção. E talvez na mão de uma outra pessoa que não entenda, passe batido. Porque entender o esporte, os mecanismos fisiológicos do esporte, seja ele laboratoriais, seja ele de coração, diversas condições, precisa de uma pessoa especializada, precisa de uma pessoa que entenda tudo aquilo que esteja acontecendo. Então, se eu puder deixar uma dica hoje aqui procure ajuda, procure uma pessoa especializada para te ajudar a começar o esporte, seja o médico para fazer uma avaliação pré-participação e te dar condições para começar o exercício, procurar um personal que esteja voltado para a corrida, um fisioterapeuta para formas de prevenção, de recovery e ter uma boa condição, um nutricionista para poder também fazer a parte alimentar, te auxiliar no processo de modificação de treinamento. Então, todos esses profissionais em conjunto geram uma resposta muito positiva a longo prazo.
Maravilha. E senhores, se vocês chegaram até aqui, aquela avaliação 5 estrelas é o que vocês precisam fazer para que vocês tenham sucesso na vida. Porque senão, a partir desse ponto que você escutou essa mensagem e não deixou uma avaliação, tudo vai dar errado. Não, tô brincando. Você não vai conseguir correr. Você não vai conseguir correr, galera. Vocês não vão correr se não deixarem as 5 estrelinhas aí. Boa. Beleza? É isso daí. Um abração aí, pessoal. E até a próxima. Valeu.